você que acompanha a Matsuda nas redes sociais. Estamos começando aqui mais um episódio do Matsuda Podcast. É o nosso 4º episódio e para esta 4ª edição a gente tem o prazer de receber aqui o médico veterinário João Gabriel Carvalho, que é parte do nosso Departamento Técnico de Nutrição Animal aqui da Matriz. João, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui para esse que acredito que é o seu primeiro podcast, né? Bom, obrigado, Alessandro, pelo convite. Sim, meu primeiro podcast, nunca participei, então é um prazer para mim estar aqui com vocês. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o sistema de creep feeding, vamos falar sobre como dar à bezerrada que você tem na propriedade um desempenho bem superior, as suas matrizes também são beneficiadas através desse sistema, e a gente vai começar então aqui com uma série de perguntas com o João Gabriel Carvalho. Vamos lá então, creep feeding, o que isso significa? Bom, o nome que a gente tem utilizando, né, mesmo no português a gente utiliza esse nome, que na verdade nada mais é que é a alimentação exclusiva dos bezerros. Então seria a alimentação protegida, a definição de creep feeding, né? Então esse termo ele se refere ao quê? A gente sabe que a gente tem que suplementar as fêmeas, a gente tem suplemento mineral, a gente tem proteinado para as fêmeas, para as mães, né? Mas a gente consegue também suplementar os bezerros. Então, o termo creep feeding, toda vez que vocês escutarem o termo creep feeding, vocês já sabem que é aquele coxo protegido, ele é todo cercado para apenas os bezerros terem acesso. Então, só os bezerros conseguem entrar no cercadinho e terem acesso ao produto no coxo. E até essa primeira palavra, que é o creep, né, tem a ver com a maneira com que ele entra meio que se arrastando, então faz referência a maneira com que ele tem acesso ao cercadinho, né? Isso, exatamente. Então a gente tem vários modelos que pode ser utilizado, né? Então você tem alguns que você utiliza a entrada no sentido vertical, na estrutura do creep feed. Alguns a gente utiliza apenas tábuas horizontais, né? Que é exatamente como o Alessandro falou. Esse bezerro ele vai abaixar conforme, por exemplo, um bezerro que ele vai nascer com 30 quilos, ele é muito mais baixo, muito menor do que um bezerro que vai ser desmamado aí com 200 ou mais pesado do que isso, né? Então, quando ele já atinge uma idade um pouco mais avançada, próximo à desmama, ele já tem que se abaixar e praticamente rastejar para entrar dentro da estrutura do creep feed. Agora, importante para a gente começar aqui a entrar nas perguntas é que um trabalho deve ser feito e realizado como um todo, né? Por exemplo, preciso suplementar muito bem a minha vaca para que eu tenha um bom bezerro nascido. Aí, a partir daí, eu começo a trabalhar com uma nutrição específica para ele, né? Então, um trabalho para que eu tenha um bezerro realmente eficiente começa, na verdade, com a vaca, com a nutrição da vaca, correto? Sim, com certeza, né? A gente vem falando muito de bezerro do cedo, nas nossas apresentações, webinários, né? E isso é exatamente isso. Então, o creep feed, na verdade, você vai suplementar o bezerro depois do nascimento, mas já vem um trabalho sendo feito dentro do útero da vaca, né? Então, essa vaca, conforme ela vai desenvolver esse bezerro, você já consegue suplementar ele para ele ter uma boa formação de órgãos, ter uma boa formação de sistema reprodutor e musculatura, que é o importante para você produzir carne, né? Bom, você já falou então o que é o sistema, então vai ser um cercado onde só o bezerro vai ter acesso e ali tem uma alimentação especial, um suplemento especial para ele. Agora, a partir do momento que o bezerro ele começa a entrar ali no cercadinho, ele começa a comer ali a suplementação mineral, ingerir o produto, o que começa a acontecer com esse bezerro? Bom, Alessandro, então a gente tem 2 benefícios de você fornecer o creep feed para o bezerro, né? Então, inicialmente, vamos colocar que esse bezerro ele vai nascer com 30 quilos, numa média geral dos bezerros Nelore do Brasil, né? E a vaca ela vai produzir leite. Mas a fêmea Nelore ela não é uma fêmea tão eficiente, na sua maior parte do rebanho brasileiro, em produzir leite. Então, esse bezerro ele vai crescendo, ele vai aumentando a demanda de alimento, ele vai aumentando a demanda de leite. E exclusivamente, o único alimento que ele consegue se nutrir nos primeiros meses de vida é o leite. Só por curiosidade, João, quanto que uma vaca, em média, uma vaca Nelore, ela produz de leite, de litros de leite? A gente tem uma variação grande, né, muito grande dentro do rebanho. A gente já viu o Nelore produzir 8 litros, 7 litros, mas isso é seleção genética, alimentação diferenciada. Mas na média, o rebanho comercial brasileiro, uma fêmea, durante a lactação dela, né, que ela vai ser uma produtora de leite, ela vai produzir em média 3, 4, dependendo, 5 litros de leite por dia para esse animal, né? Então esse bezerro ele vai começar, por exemplo, com 30 quilos ele vai precisar, por exemplo, de 3 litros de leite por dia para se manter crescendo, para se desenvolver. Conforme ele vai ganhando peso, isso vai aumentando a demanda. Então, por exemplo, vai chegar um ponto que ele vai precisaria de 10, 8, 9 litros. E essa vaca ela vai continuar produzindo 3, 4, 5 litros, né? Então, o primeiro benefício é esse.
Quando você fornece o Creep Feed a partir do primeiro dia de vida, você complementa essa dieta que a vaca está fornecendo. Então o animal ele vai estar ingerindo fósforo, vai estar ingerindo minerais, zinco, selênio, cobre, todos esses minerais que ele necessita para se desenvolver e para a imunidade dele, juntamente com o leite da mãe, né? Então você consegue ajustar a dieta dele para ele não ter nenhum déficit. Ele vai ser bem nutrido em mineral, proteína e energia e vai conseguir se desenvolver de uma maneira bacana. Qual que é a diferença do sistema digestivo de um animal jovem, bezerrinho que está começando ali a vida, e a mãe dele, um animal adulto? Certo. Então, isso já é um dos benefícios também que o Creep vai trazer, né? Então, o bezerro nasceu. Ele tem os 4 estômagos dele, os 3 pré-estômagos e o estômago verdadeiro, né? Então, para quem já bateu gado, para quem já matou, já viu um animal, um ruminante aberto, ele tem aquele rumen, né, o grande, desenvolvido, o omaso, o abomaso e o retículo, né? Então, quando esse animal nasce, ele só tem o abomaso funcional, que é o estômago igual ao nosso, que é o estômago químico, que vai fazer essa degradação pelo ácido, né? Quando ele nasce, o retículo, o rumen e o omaso, que são aqueles pré-estômagos que vão degradar a fibra, que vão fermentar, né? Eles não estão desenvolvidos ainda, eles vão se desenvolver conforme o animal começa a ingerir concentrado, ele começa a ingerir fibra, e ele começa a fermentar efetivamente, né? Então, esse animal, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, ele é dependente do leite, então praticamente só o abomaso é funcional, né? A partir de 15, 20 dias, por ele ver a mãe dele comendo capim, ele vê os outros animais do rebanho ingerindo capim, né? Ele começa a fazer isso também, mas só para copiar, é um instinto dele, ele vai copiar o que os animais adultos estão fazendo. Então ele começa a brincar com o capim, ele engole uma folha, ele engole um talo, isso vai começar a colonização do rumen dele. Então ele precisa jogar bactérias lá dentro, ele precisa jogar levedura e começar a colonizar o rumen dele, né? E ele faz isso através de quê? Lambendo o chão, ele comendo um pouquinho de terra, no teto da mãe dele tem um pouquinho de bactéria que ele vai ingerir e ingerindo água também. Assim ele vai começar essa formação do rumen dele. Mas naturalmente, se a gente deixar ele na natureza fazendo isso, isso vai efetivamente acontecer, esse rumen vai ser desenvolvido efetivamente a partir dos 4 meses e meio, 5 meses de idade, né? Então, o Creep Feed ele vem exatamente para isso, para adiantar esse processo do desenvolvimento do rumen. Então, quando a gente entra com o Creep Feed desde o primeiro dia de vida, se ele já começa a ingerir um pouquinho de concentrado ali, concentrado vai desenvolver as papilas ruminais dele, que vão ser muito importantes nessa questão da fermentação, na absorção dos nutrientes via capim, via qualquer tipo de fibra que ele fermentar. Então, você ingerindo, o bezerro ingerindo o Creep Feed desde o primeiro dia de vida, ele vai já desenvolver esse rumen dele, ele vai começar a fermentar mais cedo e a partir dos 3 meses ele já está conseguindo fermentar algum tipo de silagem ou concentrado que tiver. Deixa eu tirar uma curiosidade com você. Essas papilas ruminais que você fala, por acaso, se eu estiver errado, me corrija aí. É aquela velocidade quando a gente está comendo a dobradinha, a gente vê aquelas... Isso, exatamente. Aquelas parecem fibras, né? Isso. Na dobradinha nós temos as duas, né? A gente tem o retículo, que parece aquele favo de mel, que muita gente... sim. Gosta também, tem gente que até prefere, né, esse favo de mel. E a gente tem as outras que são as pequenininhas, que parecem uns dedos. Lá na Argentina é muito famoso para fazer o chamado, deixa eu ver se eu lembro o nome, mondongo, se não me engano, tá? Certo. Mondongo, que é uma dobradinha, mas eles fazem com essa parte que parece o favo de mel. O favo de mel, isso. Esse favo de mel é o retículo, né? Então é o primeiro pré-estômago, né? A dobradinha que tem os dedos, né, que você parecem dedos saindo da parede, aí é o rumen. Que essas papilas que vão fazer toda a absorção da parte energética para o animal. Então, a energia para um ruminante absorver energia para formar gordura, para ele tocar o corpo dele e manter tudo funcionando, vai ser tudo absorvido no rumen pelas papilas. Eu vou chegar em casa hoje e falar para minha esposa, querida, vamos fazer um rumen hoje? Fazer um ensopado de rumen? Que legal. E é uma delícia, né? Bom, então... Deixa eu ver se eu entendi. A partir do momento que eu começo a fazer essa introdução da alimentação específica para o bezerro, eu acelero esse processo de desenvolvimento dele. E aí eu tenho um resultado bem interessante, que é o bezerro ganhando mais peso, né, diariamente. Com certeza, né? Então, por exemplo, se ele estava exclusivamente se desenvolver com leite, agora ele tem a opção de o quê? Ingerir capim, ingerir silagem, se for o caso. Se tiver alguma ração sendo fornecida para o rebanho, ele já vai começar a conseguir fermentar aquilo lá. Quanto mais alimento ele ingerir e absorver,
mais ele vai ganhar peso. Então, esse peso de desmama mais elevado, esse animal se desenvolvendo melhor, vem exatamente a isso. O animal consegue ingerir mais comida, né? Não só bezerro, para todas as categorias de ruminante. Quanto mais esse animal comer, mais ele vai produzir. O desafio do Brasil é fazer esses animais ingerirem alimento. Agora, deixa eu pensar aqui. Claro que a suplementação específica, um top bezerro, ele tem um valor que você precisa investir, né? Não tem um valor de um investimento seu. Minha pergunta é, vale muito a pena fazer isso? Porque eu poderia deixar o bezerro e chegar com ele no período tradicional de desmama, ter ali aquele peso que normalmente a gente vai encontrar, mas quando eu faço esse investimento, pensando do ponto de vista econômico, vale a pena fazer isso? Com certeza, com certeza. A gente tem vários estudos que nós fazemos, nós atualizamos até agora, vamos botar que esse ano a gente teve essa explosão em alta em grãos, né? Então milho aumentou, soja, DDG, tudo subiu, né? Mas mesmo assim, a conta ainda fecha muito bem, porque o bezerro ele valorizou também. Né? Então, acompanhou, né? Exatamente. Então, se a gente pega a valorização do produto que você está vendendo com o aumento do custo, a valorização foi mais alta do que o seu aumento de custo. Então, a margem, obviamente, comparado com 2, 3 anos atrás, ela aumentou, na verdade. Todo mundo acha que ela diminuiu, mas ela aumentou bastante, porque valorizou demais o produto, né? Então, quando você pega um animal que está sendo fornecido o creep feeding para ele desde o primeiro dia de vida, ele tem um incremento aí na desmama de 10, 20, 30 quilos, dependendo da genética, pode chegar até mais. Então você multiplica hoje o quilo do bezerro, multiplicado por 30 quilos no final. Você paga tranquilamente uma suplementação para esse animal. Então, dependendo do programa que você fizer, você vai gastar aí 1 saco, 2 sacos, até o período da desmama desse animal. Então, só esse incremento de peso já paga a suplementação que você vai fornecer e ainda te dá dinheiro, ele dá um retorno, né? Sem contar nos diversos benefícios que a gente tem para esse animal e para o rebanho, mas é tranquilamente viável e vai render, dentre todos os investimentos nutricionais que você tem numa propriedade, o creep feed é o que mais te retorna dinheiro. Agora, pensando no produtor que vai vender os bezerros, a gente tem a realidade do produtor que vai recriar e tem aquele que vai comercializar os animais, né? Aquele que vai vender, se eu não me engano, aí você me ajuda se estiver errado, a maior parte das nossas praças vão comercializar por cabeça, né? Certo. Tem praça que comercializa por quilo, mas majoritariamente, a maior parte vai ser por cabeça. O produtor que vai vender, ele consegue transmitir esse valor? Ou seja, quem vai comprar consegue perceber esse valor de uma bezerrada que está mais pesada? Isso vai gerar uma negociação que vai favorecer o produtor que está vendendo? Como é que funciona isso na prática ali na hora de fazer essa comercialização? Certo. Então nós temos 2 casos, né? Então, por exemplo, para quem vende por cabeça, né? Você, vamos dizer, você vai desmamar um animal mais pesado, mas você está vendendo por animal, você não está vendendo quilo. Então, teoricamente, não compensaria, certo? Mas o que a gente pode fazer? Quando você tem um animal sendo fornecido creep feeding, se você desmama esse animal com 7, 8 meses, com 180, 190, 200 quilos, o que a gente pode fazer? Você pula de 8 meses para 7 meses com o mesmo peso, entendeu? Então você adianta essa desmama desse animal com o mesmo peso que ele teria ali na frente, né? Então, o que é um procedimento que a gente sempre preza nas fazendas? Eu desmamo com 8 meses, ok. Vamos fazer um trabalho para baixar para 6, para baixar para 5,5 no mesmo peso, né? Você tem um giro muito mais rápido, você está desmamando praticamente no mesmo peso, só que com uma idade muito menor, né? Então, você, na hora de comercializar, você fala, esse animal, ele tem 6 meses de idade, mas está com 200 quilos. Isso já é um chamariz para quem está comprando. Fala, um animal que ganhou muito bem peso, um animal que tem uma expressão, né? Ele tem um ganho de peso adequado, ele vai refletir isso na recria, ele vai refletir isso na engorda. Você tem um poder de argumentação, né? Exatamente. E você e mercado, grande parte do mercado é especulação, é argumentação, né? É ponto de vista. Exatamente. Então, quando você vai apresentar seus animais, eles estão com pelo liso, eles estão visualmente bonitos, né? Então, principalmente para confinamento, ele tem que ter um animal que responde. Ou alguém que vai abater um animal jovem para exportação, vai fazer um semi-confinamento a pasto, né? Então, ele vai querer comprar um bezerro de qualidade. Não, faz todo sentido. Então, com o creep feed você consegue fazer isso, né? E lembrando que quando você tem um animal que é desmamado, mais pesado, você está mais próximo também daquela novilha que vai ser emprenhada, você está mais próximo também daquele animal que vai ser abatido, né? Exatamente. Então, você não pode comparar um animal, por exemplo, que é desmamado
na mesma faixa etária, por exemplo, com 230, 240 quilos, com um animal que pesa 160, 170 quilos. Né? Você já tem um caminho mais próximo de chegar a uma fêmea que vai se reproduzir, porque a reprodução ela está diretamente ligada com o peso. Ela está mais ligada com o peso adulto do que com a idade desse animal. Então, quanto mais próximo ela tiver do peso adulto dela, né, em torno de 70%, 70% do peso adulto dela, ela vai começar a ciclar. Então, você comprando uma bezerra dessa, você tem a chance de fazer uma precocia muito maior. Né? Sem contar que é um animal muito mais saudável também. O que, trocando em miúdos, significa dizer que você vai começar a fazer dinheiro com essa novilha mais cedo. Exatamente. A gente tem que ver como um investimento, né? Lógico, tudo que vai gerar mais renda vai ter um valor agregado maior também. Mas esse valor agregado ele vai retornar muito mais para quem está comprando esse animal. E pensando no animal que vai ser abatido, primeiro que hoje o animal, já ouvi até seu pai falar disso, né, doutor Fernando Carvalho, né, pai do João, comentando em algumas palestras, você também falando, né, animal que é um animal lucrativo, animal de ciclo curto. Então a gente precisa entender isso, que o animal precisa ser batido o mais rápido possível dentro do peso adequado. E aí, claro, a gente tem um caminho aí, tem uma estratégia bem interessante que é o creep feeding que nos ajuda a chegar nessa finalidade, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais rápido for o giro dentro de uma propriedade, seja de cria, seja de recria ou engorda, mais o lucro ela vai deixar, né? Muitas vezes a gente pensa, não, vou abater um animal, por exemplo, não vou levar até 25 arrobas, que a gente vê por aí, alguns casos, né? Tem gente que gosta de levar um animal muito mais pesado para questão de gordura e tudo. Mas a gente vê animal que com 18, 19 já está muito bem acabado, que poderia já ser abatido. Então, muitas vezes compensa você abater um animal um pouco mais leve e colocar outro no lugar já para engordar, do que você alongar um tempo maior naquele mesmo animal. A sua margem vai diminuindo. Então o creep feed ele vem exatamente para isso, para você produzir animais e ter um giro mais rápido dentro da propriedade. E eu não sei se é impressão minha, mas antigamente você falava assim de ter um animal com essa qualidade para exportação, exclusivamente pensando nos mercados que estão lá fora, que são mercados exigentes e tal. Mas no mercado interno, o consumidor, ou seja, a pessoa comum, a minha avó, minha tia, eu vou lá no supermercado e hoje há um critério maior na escolha da carne. Você quer uma carne macia, você quer uma carne com uma boa camada de gordura ali, você quer uma carne de um animal mais jovem. Então esta necessidade mercadológica se expressa ali no dia a dia de todo mundo. Eu não sei se tem a ver com essa popularização dos canais que falam de churrasco, que falam de carne, que falam de receitas que levam carne. As pessoas estão mais... O cliente final está mais especialista, digamos assim. Não, com certeza. Muito mais especialista e exigente também, né? Então, uma das coisas que a gente não escuta mais falar, né? Pelo menos isso está aumentando bastante, é carne de primeira e de segunda. Já você pega pessoas mais antigas que eram de açougue, frigorífico, que falam mais isso. Mas hoje em dia, você não pega, por exemplo, um acém e acha que é uma carne ruim, né? Pelo contrário. Exatamente. Miolo de acém na grelha, foi dica do João Gabriel, viu, gente? Ó, miolo de acém cortado para grelha fica um espetáculo. É realmente um... Sim, miolo de paleta. Você pega uma raquete de paleta, né? E essas carnes aí que antigamente o pessoal falava que era carne de segunda, hoje tem até nome chique, né? Como é que é? O miolo de acém? Você tem o short rib, o Denver steak, né? Olha só. O shoulder já na paleta, né? O flat iron. Então, isso é o porquê. Porque, na verdade, não são essas carnes que são duras e ruins. Muitas vezes a gente pegava animal velho, a gente pegava animal que demorou para ser abatido. Hoje em dia, você pegar um animal jovem, uma novilha sendo abatida, qualquer pedaço de carne dela vai ser macia. Eu me lembrei agora da lenda de que carneiro tem carne dura, né, por exemplo. E tem muito a ver com a cultura de antigamente, de deixar lá os animais vários anos lá, vamos matar. Ia matar, claro que ia estar dura. Sim. Né, porque é um animal extremamente velho. Hoje em dia até, quando a gente pensa nessa questão de carne de cordeiro, né, gente, é delicioso, é macio. Isso se aplica também quando a gente pensa no bovino, né? Hoje a gente tem animais extremamente macios, uma carne macia, por conta de todos esses processos de melhoria na genética, na nutrição, no manejo dos animais, né? Com certeza, né? Então, isso, como a gente vem falando, começa dentro do útero da vaca. Todo esse animal que vai ser abatido, a gente pensa muito na engorda, na hora que está no gancho, no frigorífico. Mas a gente tem que pensar no trabalho quando ele é bezerro. Quanto melhor for esse trabalho chegando na recria,
ele vai chegar num peso mais próximo do abate dele. Então você consegue abater um animal numa idade muito inferior com um peso avançado também. Então, resumindo, vale a pena para quem vai recriar, vale a pena para quem vai vender. Agora, a gente falou basicamente até agora, dos benefícios relacionados aos bezerros, né? Benefícios relacionados ao ganho de peso, mas existem outros benefícios também. Por exemplo, quando a gente pensa nas formulações que são colocadas ali no coxo, são formulações que ajudam até o bezerro a ser mais saudável. Até porque sem saúde, como é que o bezerro vai produzir, né? Como é que ele vai ganhar peso? Então, como que o creep feeding e as formulações que a gente trabalha aqui, por exemplo, a linha Top Bezerro, ajudam o bezerro a ser mais saudável? Certo, então são vários pontos, né, que o creep feeding ele vem a adicionar a esse animal, nutricionalmente, né? Então o primeiro fator foi aquilo que a gente comentou, ele vai complementar o leite da mãe, né? Então toda essa questão mineral, ela é muito precária no leite da mãe, que ela vai fornecer para ele, né? Então a gente já começa suplementando esse animal. Muita gente acha, bezerro ele está tomando leite, ele é pequeno, ele não precisa ingerir uma quantidade alta de minerais, pelo contrário, porque o desafio dele é muito grande. Você pensa um animal que nasce praticamente com a imunidade muito baixa, né? Então, inicialmente, a imunidade vem toda do colostro, então é muito importante esse animal mamar colostro, praticamente um mês. Ele vai depender desse colostro, que foi ingerido no primeiro dia, nas primeiras 6 horas, né? E até ele desenvolver a imunidade dele, ele tem um desafio muito grande, né? E esse desenvolvimento de imunidade depende muito dos microminerais. Então, fósforo, ele vem importante para a formação de músculo, para crescimento de ossos também e do sistema reprodutivo e todos os órgãos dele. Mas os microminerais que a gente muitas vezes não olha, eles são de extrema importância para o sistema imunológico. Então, a gente olha para selênio, para zinco, para cobre. Você pega esses 3 microminerais, a gente tem que suplementar esses animais para eles terem essa imunidade contra todos os patógenos do ambiente, né? Então, o primeiro ponto é esse. Nutricionalmente, você vai estar fornecendo microminerais para o animal se proteger dos patógenos do ambiente, né? E a gente tem que lembrar o quê? Que tudo que o animal vai ingerir e absorver vai ser no intestino, né? Então, dentre todos os casos de bezerro que a gente tem, a maior causa de mortalidade é o quê? Diarreia, né? Por quê? Por um sistema imunológico complicado, um pouco mais fraco, ou patógenos do ambiente, que a gente sabe que tem na água, tem no capim, tem no teto da mãe dele. A gente não consegue se livrar de todos os patógenos. Então a ideia é o quê? Você fazer esse animal se proteger, mas você pode também controlar essa questão de intestino dele, não é? Então, dentro da nossa linha, a gente preza muito pela saúde intestinal. Quanto mais dano você tiver no intestino desse animal nessa fase de bezerro, pior vai ser a absorção dele quando adulto, porque ele começa a formar muita cicatriz no intestino e isso vai perder a área de absorção, né? Então, o intestino é uma área que eu gosto muito de estudar, né? Então a gente tem esses estudos. Se você tem muito dano com o animal no período de bezerro, ele tem muita diarreia com sangue, esse animal ele sofre nessa fase. Um dos casos é bezerro de leite, bezerro leiteiro. Ninguém quer comprar bezerro leiteiro macho. Você fala, eu tenho bezerro leiteiro macho na minha propriedade e tal. Com um dia de vida eles estão dando, muitas vezes cobra 20, 30 reais. Hoje já aumentou porque o bezerro está caro, né? Mas até antigamente, uns 5 anos atrás, muita gente doava esses bezerros. Por quê? Muitas vezes tomava pouco colostro, né? Ou muitas vezes nem tomava colostro, tomava um sucedâneo, alguma coisa ali. E o intestino dele era completamente diarreia e patógeno, né? Então, o dano que você fez ali, mesmo que depois esse animal ficasse saudável, ou ele estivesse, vamos dizer, tudo bem, você já tem muita cicatriz no intestino. Então, você pode fornecer a comida que você quiser, ele não vai absorver, ele não vai ganhar peso. Como se fosse um carro beberrão, aquele carro que bebe muita gasolina e não produz. Muito. Exatamente. Então, o intestino dele vira um cano de PVC, passa reto o alimento ali e não absorve nada, né? Então, a gente tem que prezar por esse intestino, através de aditivos, através de sistema imunológico dos animais. Esses aditivos estão ali, né, nas formulações e vão contribuir para que a gente tenha essa saúde intestinal que você está comentando. Com certeza, né? Então, um dos patógenos que a gente tem muito presente em praticamente todas as regiões do Brasil, principalmente no Pantanal, no Pampa Gaúcha, é muito normal isso, e áreas de baixada, que você tem mais áreas de umidícula, que você tem um represamento de água, é a Eimeria, coccidiose. Então, para quem já viu aqueles bezerros que tem diarreia de sangue, diarreia negra, aquela diarreia bem escura e pode levar o animal até a morte, nós temos aditivos para controlar essa diarreia.
Então, não é um tratamento, mas a gente está prevenindo exatamente para você não ter esse problema de intestino, para o animal continuar absorvendo bem alimento. E já diz o ditado popular, né? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Bom, agora, tem muita gente que acredita, não sei se é a unanimidade, mas tem muita gente que vai dizer o seguinte: ok, a gente falou bastante aqui dos benefícios para os bezerros, e se os benefícios parassem aí, já estava bom demais, né? Estava realmente chique. Exatamente. Mas a gente tem um benefício também que é notado com as matrizes. E qual o benefício é esse? Bom, então vamos pensar em um animal. Ele acabou de nascer, certo? Esse animal, ele tem fome, ele vai tentar mamar leite da mãe dele. Mas vamos dizer que a gente passou um ano difícil, por exemplo, esse ano que a gente está vivendo agora. Então, uma seca muito longa, grandes partes do Brasil, pega o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, a gente teve diversas geadas, uma seguida da outra, né? Então, acabou o alimento. Vacada comercial não tem pasto, está muito precário, ou se tem pasto, tem muito pouco, uma qualidade ruim, né? Automaticamente, o que essa vaca vai fazer? Ela vai parir esse bezerro e o leite dela vai ser insuficiente. Então, se essa vaca era para produzir 3, 4, 5 litros de leite, ela vai produzir 2. Ela vai cair a produção dela. Isso vai afetar o bezerro, mas o bezerro, ele vai continuar com fome, ele vai querer mamar, né? Então, você pega esse bezerro com fome e a vaca ela não consegue produzir leite, ele vai ficar dando cabeçada no teto dela o dia inteiro. Ele vai ficar pedindo leite. E é aquela briga, ela dá coice nela, ele dá cabeçada nela, e isso machuca essa vaca. É estressante. É um estresse. É estresse, né? E essa vaca, se ela está estressada, ela não cicla, né? Além dela estar magra com esse desafio alimentar, ela vai estar muito estressada e isso é antagônico a ciclar. Então, é contrário. Quanto mais hormônio de estresse tiver, menos ela vai ciclar. Então, quando a gente fornece o creep feeding para esse animal, ele vai passar mais tempo ali no coxo. Ou seja, além do leite que ela vai estar fornecendo, ele vai ter o complemento da dieta. Essa vaca vai ter mais tempo sozinha para ficar pastejando, porque ele vai ficar no coxo com os indivíduos do grupo dele. Então, se ela ganhar 1, 2, 3 horas a mais de pastejo por dia, isso já complementa a ela ganhar score corporal para voltar a ciclar. Sem contar que ele sendo suplementado no coxo, ele vai ter menos fome e vai estressar menos a vaca, vai dar menos cabeçada, vai ficar pedindo menos leite. Então, essa vaca, depois do parto, ela vai voltar a ciclar mais rapidamente para a próxima aparição. Então, quanto mais curto for esse intervalo entre partos, entre um parto e o outro, mais rentável vai ser a propriedade. Estou pensando aqui no caso das primíparas, por exemplo, né? Porque, principalmente quando a gente pensa em raça Nelore, né? Há uma dificuldade gigante de reemprenhar, né? Então, derrubar o primeiro bezerro, se você fizer todo esse trabalho no creep feeding, tiver uma novilha ali ganhando peso, um peso superior todos os dias, a gente chega ao animal até numa idade menor para poder derrubar o primeiro bezerro, que é o primeiro desafio. Agora vem o segundo, né? Que é fazer esse animal reconceber, fazer esse animal derrubar o segundo. Às vezes a gente tem um intervalo muito grande. Como é que o sistema ele vai ajudar esse animal em especial? Muitas vezes a gente pensa, novilha. Novilha não é uma categoria tão difícil de você emprenhar. Você tendo ela bem nutrida, você tendo ela bem mineralizada, ela vai emprenhar quando ela atingir o peso dela, né? Mas a partir desse momento que essa novilha pariu, você tem que imaginar que ela é um animal jovem, principalmente se ela é uma precocinha, a gente fala aí, um animal emprenhando com 15 meses, né, de idade, ela vai parir aí com 23, 24 meses de idade, né? Então, você pega um animal que ele está acabando de se desenvolver, ela ainda não parou de crescer, ela ainda está virando um animal adulto, né? Ela ainda é muito jovem. Ela tem um dependente dela que isso nunca aconteceu, então ela pariu um bezerro, ela vai ter que cuidar de um animal e ela nunca fez isso durante esse período, esses 2 anos da vida dela, né? Então é muita novidade, né? E esse animal estressando ela, dando cabeçada no teto dela, sendo que o úbere dela vai crescer, ela vai ter que produzir leite, então ela nunca passou por isso. Então é muito estressante também, né? Para as primíparas. Por isso que primípara é a categoria mais desafiadora dentro de uma propriedade para você emprenhar. Sempre o que vai puxar para baixo a reprodução numa estação de montas é a categoria de primípara, né? Então, quando você utiliza o creep feed para essa categoria, é a mesma questão dos benefícios para as matrizes. Esse bezerro, ele tem um complemento ali no coxo, né? Porque primípara, ela não vai ter uma produção alta de leite também, a primeira lactação dela, ela ainda não tem um úbere formado
para produzir bastante leite. Então, uma novilha ela vai produzir aí 2, 3 litros de leite, né? Ainda mais se tiver nas condições desse ano, passando fome, geada e seca, ela pode cair para 1 litro de leite. Então, mais especificamente ainda para as primíparas, você vai ter esse complemento no coxo para os bezerros. Ele vai ser ainda mais efetivo na categoria de primípara para voltar a ciclar e ela voltar a um score corporal para a próxima estação de monta. Fica aí uma dica importante para você colocar o sistema de creep feeding na sua propriedade, pensando não só nos benefícios para a bezerrada, mas também nos benefícios para as matrizes e as primíparas da propriedade. Ô João, agora me diz uma coisa, a partir de que momento eu consigo introduzir os animais no sistema, né? Ou seja, a partir de que momento o animal tem interesse por Matsuda, uma das formulações da nossa linha, que é a linha Top Bezerro? Primeiro dia, Alessandro. Primeiro dia? Primeiro dia a gente já consegue fornecer para eles, né? Por quê? Diferente do animal adulto, o bezerro ele tem a dieta dele basicamente leite. E leite é doce, né? A palatabilidade do leite é doce, açucarado, né? Então, se você fornecer um suplemento comum de adulto, ele é salgado. O bezerro ele não vai ingerir aquilo lá. Mas na formulação da Matsuda a gente tem essa estimulação para esse animal ingerir, porque a gente trabalha com bastante farelo, a gente trabalha com levedura, então você tem essa questão de palatabilidade muito melhor. Ela se assemelha ao leite da mãe dele, né? Uhum. Então, como ele é muito palatável, ele não é tão salgado, ele na verdade praticamente tem uma concentração muito baixa de sal, né? Esse bezerro ele já tem interesse no primeiro dia, né? Então, nós temos 3 formulações, né? Então, Top Bezerro Precoce para ser utilizado do primeiro dia até os 120 dias de idade, 4 meses, por questão de palatabilidade, que ela vai alterando conforme esse bezerro vai se desenvolvendo, e também a questão nutricional, né? Então, a partir dos 4 meses, o Top Bezerro, e na desmama, o Top Bezerro desmama, que é específico. Então, essa questão de palatabilidade vai afetar bastante isso, mas a gente consegue adequar desde o primeiro dia. Bom, essa aí seria a minha próxima pergunta, né? A gente vai trabalhar com os produtos, adaptando os produtos conforme o animal vai crescendo, e qual é o momento ideal da gente substituir um produto da linha Top Bezerro por alguma outra formulação? Certo. Então, você imagina um bezerro que nasceu com 30 quilos e vai ser desmamado com 250, 220, né? Então, a diferença é muito grande no peso dele. Então, se você pegar a necessidade de um animal de 30 quilos para um de 200, é totalmente diferente. Então, a gente tem que fazer esse trabalho para ajustar, né? Então, os primeiros 4 meses, que são definitivos para a gente desenvolver esse rumen, a gente trabalha com produtos mais palatáveis, né? Então, Top Bezerro Precoce, para esse animal ter um consumo adequado, porque se a gente pegar, por exemplo, um Top Bezerro, que é para ser utilizado a partir dos 120 dias, muitas vezes no primeiro mês ele não vai ingerir, porque já tem uma concentração um pouquinho mais salgada, né? Ele já tem ele é um pouquinho menos palatável, né? E ele não é tão concentrado em minerais, porque ele vai ter um consumo um pouquinho maior, porque são animais mais pesados, né? Então, essa troca de 1 a 4 meses, com a palatabilidade um pouco mais doce, a partir dos 4 meses até a desmama, a gente utiliza o mesmo produto, por questão de peso e palatabilidade, e especificamente para o período da desmama, a gente tem um produto específico pelo desafio da desmama, que é muito estressante, né? E a imunidade ela está diretamente ligada com o estresse. Então a gente pode pegar, por exemplo, quem tem herpes, sofreu um estresse grande, teve algum problema no trabalho, na família, deu uns 3, 4, 5 dias ali, estoura herpes na boca. O bezerro é a mesma coisa. Você sente essa queda da imunidade depois de 4, 5 dias, uma semana, né? Então, desmamou, vai dar diarreia no dia? Não, daqui uns 3 dias você vai ver começar a estourar diarreia no rebanho. Então, Top Bezerro desmama, a gente utiliza de 15 a 30 dias antes da desmama, exatamente para prevenir isso. Agora, onde que a gente deve colocar o coxo do creep feeding, de maneira prática, assim, para ele funcionar bem? Qual deve ser a melhor localização dele? Certo. Então, a gente vê, esses bezerros, eles são dependentes das mães deles, né? Então, eles seguem as mães por todo dia, durante todo o período, 24 horas por dia, né? Então, idealmente, a gente coloca o coxo de creep feeding próximo ao coxo da mãe dele, porque a mãe dele ela vai subir, ela vai lá ingerir o suplemento mineral, enquanto ela está ingerindo o suplemento mineral dela, ele vai entrar no coxo de creep feeding para ingerir o dele. Ele deve ser próximo, mas se a gente fizer colado junto com o coxo da mãe dele, muitas vezes a gente limita a movimentação. Então a gente sempre pede para fazer separado, em torno aí de uns 10 metros de distância do cercadinho, né?
para que esses bezerros consigam se movimentar lá dentro tranquilamente e não ter um entrando e outro saindo, atrapalhando a movimentação. Quando você faz ele separado, com esse espaçamento maior, você consegue fazer com que o consumo seja mais homogêneo pelo rebanho inteiro. Agora, em se tratando de manejo, quais são os pecados que a gente não pode, de maneira alguma, cometer quando a gente está manejando o sistema de creep feeding? Então, o mais comum que a gente vê, né, os bezerros eles são muito sensíveis, né? Então, por exemplo, principalmente se pega um bezerro na primeira semana de vida dele, ele não conhece nada do mundo, então qualquer coisa ali pode traumatizar ele para mal, né? Assim como ele tem experiências boas de voltar no coxo para ingerir um produto e continuar fazendo isso, se acontecer alguma coisa lá dentro que machuque ele ou que cause estresse, ele pode não voltar lá. Então, como o creep feed ele é um sistema protegido das vacas, ele é muito bom para quê? Para curar umbigo. Então o pessoal gosta de colocar o bezerro lá dentro, entrar e curar o umbigo. Porque está protegido, a vaca não vai entrar, não vai chegar perto. A vaca não vai pegar o funcionário que está trabalhando com o bezerro. Mas isso causa um estresse muito grande no animal. Então, muitas vezes, você traumatiza ele não vai voltar no coxo. Então, ligam pra gente, tô tendo problema de consumo aqui, não está consumindo quando deveria. A gente sempre faz essa pergunta. Curou o umbigo dentro do creep feeding com os animais? Pessoal, sim, isso pode causar. Aí você só vai conseguir corrigir isso, muitas vezes, na próxima estação de monta, no próximo nascimento. Que tem animal que acaba não voltando. Alguns esquecem e acabam voltando. Mas muitos deles acabam não voltando nunca mais lá dentro para ingerir o produto. Então, isso afetaria bastante o consumo, né? E esses produtos que a gente trabalha são produtos para deixar à vontade? Como é que funciona a questão de consumo deles? Isso, então todos os produtos da linha da Matsuda são a consumo à vontade já, devido a esse ajuste que a gente faz na palatabilidade. Então, eles vão ingerir quanto eles necessitam para atender a questão nutricional deles, associada à palatabilidade, né? Então, a gente já sabe quanto que eles precisam consumir e a gente já faz essa conta para bater exatamente um tiro certo ali quando eles precisam. E para construir esse cercado, de repente o pessoal está acompanhando e nunca realizou o sistema de creep feeding, vai lá, dá um Google, olha lá, vê uns coxos bonitos e pensa, poxa, eu vou gastar uma grana só para construir esse coxo. E na verdade a experiência mostra que não é bem assim, né? Não, coxo, o importante é ter produto dentro, né? Ser funcional. Ele tem que ser funcional. Ele não, você ter um coxo bonito, ele não vai engordar mais teu gado, ele não vai fazer o animal desenvolver mais. Tem que ter produto acessível para ele. Então, independente do que você tiver de material na propriedade, pode ser tambor de plástico, pode ser concreto, pode ser de madeira, o que tiver. Você protegendo o produto para não cair chuva e não estragar esse produto, não fermentar. Você tendo um cercado, seja de cordoalha de aço, seja de madeira, seja de concreto, o que você quiser, não deixando as vacas entrar lá e os bezerros tendo acesso, e coxo com metragem adequada para todo mundo, você pode construir o que você quiser. Tem coxo bonito? Tem. Mas se você tiver material na propriedade que puder aproveitar, não tem problema nenhum. Só tem que garantir que esse animal vai ingerir o produto. Bom, e para conhecer a linha completa de produtos voltados para o sistema de creep feeding, a linha Top Bezerro Matsuda, você pode visitar o nosso site, matsuda.com.br. Claro, você acompanha também todos os materiais que a gente posta nas redes sociais e ali, com certeza, vão ter materiais que são relacionados ao sistema. Inclusive no nosso canal, no YouTube, você tem ali na área de pesquisas de vídeo a possibilidade de digitar creep feeding e ver várias matérias ali que falam do sistema. E nessa quarta edição do Matsuda Podcast, a gente bateu um papo aqui com o João Gabriel Carvalho, médico veterinário da Matsuda, que me dá umas dicas de churrasco de vez em sempre. Obrigado pela participação aqui. Não, obrigado, Alessandro. Espero que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo e é um prazer estar aqui sempre com vocês. Bom, a gente fica por aqui. Um abraço. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.